Sabe o que aconteceu em 1973, João Delage? Não sei. A BMW colocou um motor turbo e um câmbio manual no seu sedã 2002, era o nome do modelo, e nasceu o BMW 2002 Turbo, o primeiro sedã esportivo da história, o Sport Sedan, com essa receita de motor turbo, câmbio manual, cores chamativas. No caso do BMW Turbo eram faixas chamativas, mas olha só o que temos aqui. Um Virtus TSI azul Biscay, a mais cobiçada das cores, com câmbio manual e motor turbo. Exatamente, uma receita basicamente em extinção, né, no nosso mercado. São poucas as marcas que oferecem isso e o Virtus, coitado, entre aspas, coitado, né, porque tem a árdua missão de substituir o Voyage como sedã de entrada da Volkswagen. Por isso mesmo agora, como o motor 1.6 aspirado foi aposentado, sobrou o 1.0 TSI, com a receita do Up, né, 170 TSI, com a bela transmissão MQ200, né, essa da Volkswagen, muito boa, a gente vai ver já já. E olha só que interessante, essa unidade aqui é um 2023 com 17 mil quilômetros por apenas R$ 94 mil. Esse carro está partindo do 0 km hoje de R$ 111 mil e o proprietário anterior não foi nessa receita aí de motor turbo e câmbio manual por acaso não, era um entusiasta, começou acertando na escolha da cor, colocou rodas de liga, inspiradas aí no design da versão de topo exclusive, porque esse carro originalmente tem calotas e tem mais customizações esportivas no interior também. Vamos lá ver? Olha só que legal, a versão de topo atual do Virtus é exclusiva, mas antes tinha o GTS, né? Temos aqui um cara que fez uma receita de um quase GTS manual, painel customizado aqui com filete vermelho, até reprogramada a central aqui, João, com direito a ter não só o fundo vermelho, mas conta-giros aqui no display. Foi muito criticado, né, quando esse carro recebeu. Agora todos os Virtus têm, né, painel digital. Essa tela menor de 8 polegadas está presente nas versões mais básicas e não tinha, né, o conta-giros. A internet foi a loucura e tem a correção, né? É possível fazer volante revestido em couro também. Mas coisas que a gente sabe que a Volkswagen fez no carro para deixar o Virtus também um pouco mais interessante, né? Carregador por indução, tem aqui também. Tomadinhas USB-C, que carrega mais rápido. Mas, como a gente está na versão de entrada, o ar-condicionado é manual. E essa central multimídia, que embora também já esteja aqui no grupo Volkswagen há bastante tempo, é competente, né? Tem Apple Car, você consegue parear o seu celular, enfim, eu gosto dessa central. No fundo, para mim também, se tiver CarPlay ou Android Auto, tá resolvido. Pedaleira aqui, né? 3 pedais pra gente fazer um ponta-taco aqui. A face aqui dos pedais de alumínio customizada, assim como os bancos de couro. Até esse apoio aqui com porta-copo uma fuçadinha do dono anterior que tinha um entusiasmo. Olha só, vou até abrir a janela aqui. Tá fora do regulamento esse escape aqui, hein? Acho que temos um escape esportivo e um filtro de ar esportivo também. Mas o destaque mesmo do Virtus é o espaço no porta-malas, né? É o ponto mais forte desse carro, né? Espaço no banco traseiro e porta-malas. Vamos lá ver. E aqui na traseira, esse 3/4 de traseira, talvez o ângulo mais belo do Virtus. O nosso proprietário anterior também trouxe um temperinho esportivo aqui com spoiler. Você falou que o Virtus tem a missão de substituir o Voyage, mas é engraçado, né? O Virtus hoje, ele recebeu, nos últimos anos, 2 grandes missões, né? De substituir o Voyage desde do ponto de entrada do line-up de sedãs da Volkswagen até substituir o Jetta na parte mais de cima, né? O Jetta hoje só tem o GLI, então o que era o antigo Jetta 1.4 são as versões 1.4 do Virtus Exclusive, por exemplo, que está ali beirando os 160 mil reais. Esse carro, você bate o olho, parece um exclusivo. Mas você disse bem isso, né? Como o Virtus também, desde o lançamento lá em 2016 ou 2017, né? Que esse carro é um carro comprido, né? Em relação a outros sedãs compactos. Você vê aqui como esse balanço traseiro é bastante legal de tamanho, dá uma proporção legal para o carro e, obviamente, isso favorece o espaço do porta-malas, que são 521 litros. Inclusive a tampa tem eu gosto disso aqui, né? Você consegue dar um chablauzinho a mais e abrir a tampa para facilitar o seu acesso. E nessa nova onda aí das montadoras de medir o volume, como se fosse colocando um líquido aqui dentro, 605 litros, mas vamos ficar com os 500 mesmo ali, que seria o tradicional, considerando limitações de ocupação, né, da bagagem. Interessante que o Virtus, quando apareceu já de cara, brilhou mais que o Jetta, né? Era um sedã menor, né? Um sedã compacto, que tinha um porta-malas maior que o sedã médio, que era o Jetta, realmente é um dos pontos fortíssimos do carro. Mas a gente estava brincando aqui que temos uma receita de Virtus esportivo, sedã esportivo. Será que
aqui na hora de acelerar se confirma ou tá só limitado ao visual? Bora descobrir? Vamos descobrir. Power! Olha só! A saúde do turbão aqui tá em dia. É engraçado como esse motor ele responde bem, um pouquinho mais cheio, né? Eu estive estando uma vez com o Polo 1.0 turbo manual e de fato em baixa você sente ali que o motor não tem assim tanto fôlego, mas quando enche é bem gostosinho mesmo dirigir esses carros. E é por isso mesmo a transmissão manual ajuda nesse caso, né? Claro. Você consegue manejar um pouco melhor onde o motor tem força. Manter o motor cheio, né? Lembrando que aqui é o motor 170 TSI, né? A gente tinha no início da trajetória aí do Polo no Brasil o 200 TSI, né? Então é o mesmo bloco, tudo mais, mas uma receita um pouquinho mais mansa, né? Mansa e mais econômica, né? Mas para trazer aqui, ó, são 116 cavalos, 18,8 kg de torque. Não, 16,8, né? São 170 Nm. Exato. E aquela coisa, né? Aquela receita gostosa de chão, como a gente chama, né? Na estradinha aqui da Aldeia da Serra. Como tem um volante rápido, bem calibrado, o próprio câmbio manual em gatos curtos, como os Volkswagen costumam ser. É um carro que, principalmente quando você compara com os principais concorrentes do Virtus, né? Carros como HB20S, Onix Sedan, o próprio Yaris Sedan, né? O Virtus oferece bem mais para quem gosta de dirigir, né? Em relação a City também, eu gosto de... Para mim o Virtus é realmente o Volkswagen nacional, né? Se a gente considerar o Taos, Amarok, ID.3, é o melhor acertado, né? Porque é um carro comprido, leve, em trechos longos também, 2,65 m, né? O maior em trechos aí da categoria. Então é realmente um acerto muito legal que esse carro tem. E assim, eu imagino que o motor 1.0 turbo aqui, embora tenha perdido uns cavalinhos, mas não faz necessariamente falta, né? Até porque o torque também é abundante para a categoria, aí, quase 17 kg. São números dentro da média da categoria, aí, Onix Plus também está em 116 cavalos, etc. Mas a maneira como o conjunto é entregue realmente tem um esmero aí na construção do Virtus, né? Que esses carros passaram a ter depois, né? Antigamente os sedãs compactos não eram necessariamente tão focados assim no prazer ao dirigir. Motor bastante elástico, ó, vai jogar em quarta a 70 por hora na subida. E ó, ele vai fazendo uso do torque e começa a crescer, né? Exatamente. Você falou de muito bem acertado, até isso, né? O Virtus, ele tem... O sedã compacto, ele é sempre um desafio para o designer, né? Porque ele precisa ser um carro comprido, com um balanço traseiro longo e estreito. E aí ao longo porque ele vem da bitola de um hatch compacto, né? Ao longo da história, a gente teve alguns sedãs compactos de visual bastante estranho, né? E o Virtus resolve muito bem isso, com esse visual meio sedã coupé, né? A caída lenta. A caída fastback ali do vidro traseiro também, eu acho que em matéria de visual é um dos sedãs compactos mais bem resolvidos do mercado. Antes você tinha muito isso, né? Parecia que entubaram uma caixa de sapato na traseira do hatch, e agora não mais. Você tem realmente um design bastante fluido aqui. E lembrando que lá fora a gente viu isso, né? Como o Polo e o Virtus estão diferentes agora. O Polo tem uma identidade, o Virtus ganhou a frente do Nibus, que é bastante bonita também. Mas rola essa diferenciação agora, justamente porque os dois nem têm o mesmo nome, né? Polo e Polo Sedan. Lembrando também que esse conjunto, como é menos potente, menos torcudo, o freio traseiro é tambor, mas era uma mera tecnicidade, afinal de contas os freios funcionam muito bem. E ó, aqui ó, vamos descer embaladinho em terceira. Agora, ó, um taquinho aqui no a nossa pedaleira. Não evidentemente não é uma prioridade do carro, né? Não é uma das pedaleiras mais fáceis aqui de fazer o puta-taco, que tá um pouco distante o freio do acelerador, mas sai um puta-taquinho aí pro motorista mais entusiasmado. Eu acho que no fim das contas, a gente tem aqui um carro que tem um custo-benefício, principalmente um custo-espaço, né? Bastante interessante. Para quem, família nova aí, com um filho pequeno, como é o meu caso, você precisa de um porta-mala grande, você precisa de um torque, né, que te garanta aí um comportamento seguro na estrada e também mantendo muita economia, né? Um carro que, na média aqui, da última zerada, fazendo 13 km por litro, né? Exatamente, um carro que, justamente por não ser tão pesado assim como seria um SUV compacto, ou até mesmo médio, né?
não faz exatamente tanta força para empurrar essa massa, consegue ser econômico. Mas eu ia te perguntar, matando a saudade dessa transmissão, que é muito gostosinha também essa transmissão, né? Como ela é de fácil manuseio, os engates bem macios, bem amanteigada, como você diz. E muito robusta, né? Pra você ter uma ideia, a gente, por exemplo, na Fórmula Evolution, uma das categorias que eu tô correndo esse ano, é um Fórmula com motor de HB20, porém câmbio MQ200, né? Sério? É o câmbio que aguenta bem o tranco na pista. Experimentado. Lembrando que na Kavak você vai encontrar esse Virtus ou qualquer um dos outros quase 1000 carros do acervo, com até 240 itens, revisado, carro de procedência, documentação, tudo certinho, para você poder colocar um xodó na garagem com toda a tranquilidade que é fundamental nessas horas, babão. Olha o puta taco e digo mais, hein? Hashtag cores no trânsito. Parabéns aí quem optou por um Nivus azul ao invés de preto, prata ou branco. E te digo mais, acho que desses outros carros que a gente citou aí também, como o HB20S, por exemplo, sequer oferecem, né, uma opção de cor realmente tão legal quanto essa azul Biscay. Então entra lá, ó, enquanto eu estico aqui o nosso 170 TSI, no site da Kavak, siga também @kavak.br para você encontrar o seu próximo xodó. E olha, sendo bem sincero, considerando a diferença entre a data de gravação e esse vídeo ir ao ar, eu acho que esse Virtus não vai estar mais disponível, porque realmente está um custo-benefício muito interessante. É isso aí. Valeu demais, cuide-se bem, e aquele abraço, se inscreve no canal, deixa o like aí. Valeu.